Olá, 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 mais uma live. Sejam muito bem-vindos ao Ida Cursos. Hoje nós estamos aqui com meu amigo, Dr. Diego Leonel. Diego Leonel, como é que tá? Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, graças a Deus, Patrícia. É uma satisfação imensa fazer parte desse projeto seu das lives. Fiquei muito honrado com o convite. Espero poder contribuir um pouco com essa noite com os colegas. Dr. Diego Leonel é especialista em regime próprio de previdência social. E nós temos aí assuntos muito interessantes para a gente tratar acerca da PEC 103. Então, eu tenho que aproveitar um amigo que sabe tudo, advogado daqueles que eu indico para qualquer um que sabe tudo de regime próprio de previdência social, para falar para os alunos do IDA Curso sobre regime próprio de previdência social. Eu, antes, doutor Diego, da gente iniciar, eu vou dar um tempinho para ver se o pessoal está escutando bem. Eu vi que a doutora Gina já falou, boa noite, Patrícia. Oi, doutora Gina. Olha, eu estou vendo que o pessoal está entrando, porque eu estou vendo aqui os olhinhos. Eu gostaria que vocês dissessem se vocês estão ouvindo. Doutor Diego, vou compartilhar o link aí do WhatsApp no seu Facebook para você compartilhar com os amigos aí do grupo. Pessoal, nós vamos Ótimo, falar perfeito. regime próprio de previdência social. E eu quero convidar vocês a participar da gente com a live. Estou aqui convidando os meus grupos de WhatsApp, o doutor Diego. Só um minutinho para a gente compartilhar, dar um tempinho para o pessoal chegar. Doutor Diego, conta aí para a gente como é que está Belo Horizonte com essa pandemia, como é que estão as coisas por aí? Pois é, nós estamos aqui isolados, né? Hoje eu vim para o escritório, porque fica mais tranquilo. Eu tenho duas pequenas em casa, né? Tenho a Laís, de 6 meses, e a Luísa, de 1 ano e pouquinho, 1 ano e 6 também, 1 ano e 5. Então, em casa, embora a gente tenha um quartinho lá, o escritório acaba sendo um refúgio, assim, para esses momentos mais peculiares, né? Mas, É tirando isso, bem. um momento triste, né, doutor Diego? Um momento que a gente vai precisar se reinventar e precisamos compartilhar aí muito conhecimento, precisamos ajudar os nossos colegas. Doutora Sandra, boa noite, doutores. Doutora Gina, compartilha aí, doutora Gina, você está ouvindo? O som está legal. Fernando Bozeja, boa noite, o som está perfeito. Depois vocês falam a cidade de onde vocês estão, Cristiano Faria, pessoal entrando aqui. E eu vou já iniciar a nossa live com o doutor Diego, aproveitar todo o conhecimento que ele tem, porque tem muita dúvida. O pessoal está querendo saber muito de regime próprio de Previdência Social. Doutor Diego, tivemos aí uma reforma da Previdência, PEC 103 de 2019, alterou todo o regime previdenciário, e muita gente está em dúvida. E aí? Aplica a PEC 103 já para todos os servidores públicos, empregados públicos? Como que está a situação dos servidores públicos e da reforma da Previdência? E agora, mais do que nunca, diante da PEC aí, diante da PEC não, diante dessa pandemia, eu acredito que está muita angústia. Como que está essa questão, doutor Diego? Exatamente, Patrícia. Com, né, a publicação da emenda 103, em 12 de novembro de 2019, ela nasceu para os estados e municípios a responsabilidade, e para o Distrito Federal, a responsabilidade de se adequar àquelas regras introduzidas pela emenda 103, de natureza obrigatória para os estados e municípios do Distrito Federal. Então, existem regras dentro da emenda 103 que ela já é aplicável, inclusive nos estados, Distrito Federal e municípios. Existem regras dentro da emenda 103 que depende de regulamentação de lei local dos demais entes, estados, Distrito Federal e municípios, bem como tem aquelas regras de aplicabilidade imediata e eficácia plena que vale para todo mundo. O que me fez refletir sobre o tema de hoje da nossa live é que nós estamos em tempos de isolamento social, uma pandemia que assola o nosso país, e existem
iniciativas dos entes estaduais, municipais e do Distrito Federal, que têm a obrigação de se adequar a essa nova realidade da reforma da Previdência, da emenda 103. Então, frente a essa realidade, os estados e municípios têm a obrigação, ou melhor dizendo, a necessidade, de tramitar em suas casas legislativas projetos de lei que se adequam às suas legislações regionais àquelas de observância obrigatória introduzidas pela emenda 103. E aí que nasce, doutora Patrícia, a nossa preocupação, e é o que levou, emergiu a necessidade dessa live e compartilhar com os colegas algumas informações importantes para os institutos de previdência. Então, eu pretendo, ao longo desse bate-papo nosso, nós traçarmos alguns pontos que são de observância obrigatória, aqueles pontos que os institutos de previdência devem se adequar, e, ao final, compartilhar e prestigiar a presença dos advogados colegas que militam no regime próprio de previdência, compartilhar uma tese que eu estou iniciando a discussão no meu livro, focado em regime próprio de previdência, para a gente construir e amadurecer essa tese no âmbito dos tribunais. Então, eu pretendo discorrer brevemente sobre essas alterações que devem ser feitas, sobre os prazos que devem ser respeitados, como que cada um está entendendo sobre esses prazos, e, ao final, compartilharmos essa novidade dessa tese que eu estou trazendo aqui em primeira mão, através do IDA, e aproveito para agradecer a oportunidade mais uma vez. O IDA que agradece a oportunidade de ter você aqui, e já fica aí que será lançado um livro do Dr. Diego. Ele vai antecipar uma tese aí para os advogados, e não só para os advogados, servidores públicos, pessoal que está vendo, não tem só advogado aqui. Sim, então, vamos tentar ser mais didático, como o professor está sendo aqui, para abarcar os colegas advogados e os servidores públicos. Mas antes, tem colega aqui, ó. Doutor Joel, boa noite, doutor Joel, muito obrigada pela sua presença. Doutor Paulo Fernandes, doutor Paulo tem uma pergunta que depois ele vai colocar aqui, né, doutor Paulo? Boa noite, seja muito bem-vinda. Doutor Nazário Nicolau, muito obrigada pela sua presença. Ele escreveu, está com cara de mais velho, meu amigo. Diego. Ó, Adriele Cunha, doutora Adriele, que já fez uma live de grande sucesso, obrigada aí pela sua presença, jovem advogada, brilhante também, inclusive fez uma cartilha com o doutor Diego, que eu compartilhei com os alunos, o pessoal gostou muito, doutora Gilvana Souza, doutora Carolina Figueiredo, Valquíria, doutor Guto, a lei eleitoral não permitirá a efetividade da lei autorizativa para aumento de alíquotas. O Ministério da Fazenda está ditando regras por portaria, está estranha a situação. Doutor Diego vai discorrer sobre isso, doutor Guto. Doutora Elaine Peixoto, boa noite. Boa noite, eu vou falando, interrompendo um pouquinho. Doutor Diego, vamos traçar aqui, eu gostaria de saber de você a questão dos prazos de alteração dos benefícios no regime próprio de Previdência Social. Só para quem não é da área entender, a diferença aí, regime próprio, regime previdenciário de forma didática. A INSS, servidor público, esse servidor público vinculado em que regime, para o pessoal entender. Regime próprio de Previdência Social, alteração do prazo, mas fala para a gente o que significa, né, o regime próprio de Previdência Social. Tá certo. Antes eu quero agradecer a presença dos colegas aí que estão nos acompanhando, em maneira especial o doutor Nazário Nicolau, que é o nosso presidente da Comissão de Direito Previdenciário em regime próprio de previdência no estado de Minas Gerais. Então, me honra muito a presença e a participação do nosso presidente na nossa live. Quero agradecer profundamente também a ilustre participação da colega doutora Adriele, presidente da Comissão de Direito Previdenciário na cidade de Patrocínio, nossa colega de Instituto de Previdência, né, do IBDP, uma pessoa que realiza um trabalho de uma importância significativa na região dela e no Alto Paranaíba em geral. Então, o meu forte abraço a esses dois ícones e gigantes do direito previdenciário,
que muito me honra com a presença deles. E é lógico, a minha querida esposa tá nos assistindo aí, você citou ela, Karina Renata, está lá conferindo se eu estou trabalhando mesmo, um beijo para ela. Está com minhas duas crianças lá, minhas duas pequenas. Então, sem maiores delongas, vamos adentrar ao tema. Doutora Patrícia, bem pontuado, né? Porque muito se ouve de regime próprio de previdência social, né? E o que seria esse regime próprio, né? Diferente do INSS, o INSS todos nós conhecemos, que é vinculado ao regime geral de previdência social, né? Aqueles trabalhadores da iniciativa privada, que recolhem e contribuem para o INSS. Esse regime previdenciário todos nós conhecemos, né? Mas quando o assunto é regime próprio de previdência, já começa uma interrogação logo em quem essas pessoas que estão abarcadas no regime próprio, né? Quem se aposenta pelo regime próprio. Então, quando o assunto é regime próprio de previdência, nós estamos falando de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo em provimento efetivo, cujo ente federativo possui um instituto de previdência própria. Por exemplo, no município de Sabará, lá existe o Sabará Prev, e aqui eu deixo um abraço em nome da presidente Verlaine, que é presidente do Instituto, uma grande amiga, e em quem eu cumprimento os demais componentes lá do Sabará Prev. Então, lá no município de Sabará, os servidores públicos titulares de cargo em provimento efetivo, eles não se aposentam pelo INSS, porque lá tem um regime próprio do município, que é custeado pela contribuição do servidor e a contribuição da prefeitura, do ente municipal, né? Então, essa previdência própria, ela serve apenas para os servidores públicos titulares de cargo efetivo, vinculado àquele regime próprio. Então, por exemplo, existem outros municípios, estados, que possuem regimes próprios de previdência e as suas regras, a sua legislação, ela é diferenciada daquelas regras atinentes ao regime geral de previdência social. Então, dentro dos regimes existentes, existe o regime geral de previdência social, que as pessoas que se aposentam pelo INSS, existe o regime próprio de previdência social, aqueles destinados aos servidores públicos titulares de cargo em provimento efetivo, cujo ente federado tem regime próprio, porque existe município que tem servidores públicos titulares de cargo efetivo, porém, no município não existe o regime próprio. Exemplo, o município de Ribeirão das Neves, aqui na nossa grande região metropolitana, que tem servidores públicos titulares de cargo efetivo, porém, eles se aposentam pelo regime geral de previdência, pelo INSS, porque lá não tem esse instituto de previdência própria. Aqui na região metropolitana, tem o município de Contagem, que os servidores públicos se aposentam pela Previcom, que também é uma previdência própria dos servidores. Além desse regime, existe o regime de previdência complementar e o dos militares, né? Então, dentro desse enfoque, o que nós vamos trabalhar hoje é para os servidores públicos titulares de cargo efetivo, vinculados a regimes próprios de previdência social. Até aqui tá tranquilo, Patrícia? Então, tá bom. Então, como eu fiz inicialmente essa introdução de que, com o advento da emenda 103, nasceu para os entes federados, ou seja, para os estados, municípios e Distrito Federal, que possuem regimes próprios de previdência, a obrigação de se adequarem a algumas regras que já estão valendo e precisa de legislação local para suas adequações. E quais regras, por exemplo, seriam essas? Eu elenquei algumas para a gente trabalhar, que traz na emenda 103, lá no artigo 9º, salvo engano, da emenda constitucional número 103, a alteração de que os regimes próprios de previdência social, eles só poderiam disponibilizar, ou seja, oferecer para seus filiados, né, aos seus servidores, apenas aposentadorias e pensões. O regime próprio ele só poderia custear esses dois benefícios,
aposentadoria e pensão. Acontece que existem regimes próprios de previdência que, dentro dos benefícios que são disponibilizados para os seus servidores, está, por exemplo, o auxílio-doença, o afastamento por incapacidade, né? Salário maternidade, o auxílio-reclusão. Esses benefícios, desde a emenda constitucional número 103, desde 13 de novembro de 2019, eles não mais podem ser custeados pelo regime próprio de previdência social. Então, isso está lá no artigo 9º da emenda 103. Eu estou buscando ele aqui para facilitar a compreensão dos colegas e me permita a leitura do dispositivo, que fala assim, o parágrafo 2º. O rol de benefícios dos regimes próprios de previdência social fica limitado às aposentadorias e à pensão por morte. Com isso, aqueles municípios, aqueles regimes próprios de previdência social, melhor dizendo, que têm no rol de benefício disponibilizado para os seus servidores auxílio-doença ou benefício por incapacidade, ou o nome cada um coloca de uma forma, mas é o conhecido auxílio-doença, né? Ou o salário maternidade e o auxílio-reclusão, a partir de 13 de novembro, o regime próprio não pode mais custear esses benefícios. Então, o ente federado, porque a alteração parte do Estado, do Distrito Federal ou do respectivo município, essa iniciativa para propor a alteração legislativa, né, tem que ser através de lei, essa alteração, o município ou o ente tem que fazer essa alteração, porque até 12 de novembro, os regimes próprios poderiam custear esses benefícios de auxílio-doença, salário maternidade e auxílio-reclusão. Porém, com essa alteração, não mais podem. Então, tem que fazer essa alteração. Entendo ser uma alteração na emenda 103 de aplicabilidade imediata e eficácia plena. Então, já é aplicável a todos os estados, municípios e Distrito Federal que possuem regime próprio de previdência social. Dentre essas alterações, também tem a vedação, né, e as possibilidades de acumulação, trazidas, salvo engano, lá no artigo 24 da emenda constitucional número 103. Então, veja bem, também de aplicabilidade imediata, eficácia plena, e depende de regulamentação pelos entes que possuem regime próprio de previdência. Até a emenda 103, ou seja, até 12 de novembro de 2019, servidora ou servidor poderia acumular, Patrícia, a aposentadoria de lá do regime geral, aposentou no INSS e recebeu uma pensão do seu falecido marido servidor público e poderia se acumular a aposentadoria lá do INSS com a pensão por morte do seu cônjuge, né, advinda do regime próprio de previdência. Com a emenda 103, essa acumulação, ela sofre algumas restrições, a depender do valor dos benefícios. Então, veja bem, se a servidora já é aposentada pelo INSS, pelo fato de ter contribuído antes do concurso lá e pode muito bem se aposentar pelo INSS. Então, ela tem uma aposentadoria pelo INSS e o seu cônjuge veio a falecer e era servidor público. Porém, o benefício dele de aposentadoria, né, com o falecimento dele, ela recebe a pensão, vamos supor que é um valor de R$3.000 a pensão, e ela recebia um salário e meio de aposentadoria no INSS. Antes da reforma, antes da emenda 103, ela poderia receber os dois livremente, sem qualquer redutor. Com a reforma da Previdência, com a emenda 103, haverá redutores na pensão ou na aposentadoria, porque ela vai ter que escolher o melhor benefício, aquele de, geralmente o maior valor, então ela vai escolher o melhor benefício, e o segundo benefício sofrerá reduções que estão lá no artigo 24, eu não vou trazer aqui, só estou apenas pincelando para a gente entrar com relação a esses prazos de alterações. Então, as acumulações de pensão,
elas também são de aplicabilidade imediata, eficácia plena, aplicável já aos estados, municípios e Distrito Federal, que possuem regimes próprios de previdência. Porém, como a legislação regional daquele respectivo ente determinava o contrário, precisa de se adequar a essa norma à nova luz da Constituição, porque a emenda constitucional alterou esses parâmetros na Constituição. Então, esses municípios devem se alterar as suas legislações regionais à luz da Constituição, à luz da emenda 103. Até aqui. Doutor Diego, vou te interromper um minutinho, desculpa, espero não quebrar seu raciocínio. Não, é só para interagir um pouquinho, porque tem algumas perguntas aqui. Tá. Doutor Paulo, a pergunta do doutor Paulo. Gostaria de perguntar ao doutor Diego o seguinte: para servidor obter a certidão de tempo de contribuição, o CTC, junto ao órgão público para fins de averbação no INSS, ele fica obrigado a se exonerar do emprego em caso afirmativo? Existe algum fundamento legal? Aí nós temos aqui também, essa é a pergunta, mas já, doutora Iris, Instituto de Previdência de São Vicente, Rio Grande do Norte, estamos acompanhando. Um abraço, doutora Iris. Doutor Nazário, Paulo, depende do marco temporal do pedido. Imagino que o doutor Diego deva abordar, que é a pergunta do Paulo. Eliane, boa noite. Doutor Paulo. Bom, pessoal, é essa a pergunta. Só para introduzir a pergunta. Sim, perfeito. Dos nossos ouvintes porque eu acho que esse ponto é legal para essa pergunta, tá bom? Com certeza. Obrigado, Paulo. Obrigado, Nazário. De fato, teve uma alteração na MP 871, convertida na lei. Agora eu não vou me recordar o número da lei, alguém poderia me ajudar aí só jogar a MP 871 aí e ver em qual lei que ela foi convertida. Até a MP 871, essa CTC, os tribunais, Tribunal de Minas Gerais, então, era bem tranquilo com relação a isso, da não necessidade de exoneração do servidor público para levar esse tempo de aposentadoria para outro regime. Então, por exemplo, o servidor está hoje no regime que quer pegar aquele tempo e levar para o INSS para se aposentar lá também. E até a MP 871, havia essa discussão no âmbito judicial, era bem tranquila conseguir essa CTC sem que o servidor se exonerasse. Então, aqui no escritório, outros colegas, a gente teve notícias de que no Tribunal de Minas era muito tranquila essa CTC para servidor ainda em atividade. Porém, com a conversão da MP 871, eu não me recordo da lei, mas até o final eu busco aqui no Google rapidinho, olha qual foi a conversão da lei, ela tratou de maneira expressa. Então, até então, não havia previsão legal sobre essa vedação. Apenas disciplinas infraconstitucionais que vedava essa CTC e precisava dessa exoneração para fins de averbação. Então, por isso que o doutor Nazário bem pontuou, que depende do marco temporal, porque vai depender se era antes ou não da MP 871 convertida na respectiva lei dela, né? Acredito que essa era a dúvida do Paulo. Deixa eu ver aqui, MP 871, porque eu também não memorizo nenhuma lei. Eu vou olhar, que é 13 alguma coisa, né? 13.846, é isso, né? Isso, Então, é isso mesmo, 13.846. Isso, então, a partir de então, ela aceitou de maneira legal a impossibilidade de CTC para atividade. Então, depende desse marco temporal mesmo. Está fechado o seu áudio, doutora Patrícia. Não te escutei. Doutor Nazário, chegando em casa já volto. Brigadão aí pela sua participação, doutor Nazário. Romildo Toscano. Doutor Diego, boa noite. Caso o ente municipal não estruture a junta médica oficial
para a concessão de auxílio-doença, como o regime próprio de previdência social deve, como o regime deve proceder? Ai, está colando aqui. Já que a legislação municipal já prevê que a formação da junta médica é de responsabilidade do ente. A pergunta é, caso o ente municipal não estruture a junta, como que deve se proceder o regime próprio de previdência social? Já que a legislação municipal já prevê que a formação da junta médica é de responsabilidade do ente. Doutor Romildo, que é a pergunta. Obrigado, doutor Romildo, pela participação, pela pergunta. Bom, veja bem, antes, o auxílio-doença, eu não sei qual é o nome, né, a nomenclatura que é utilizada aí no Instituto de Previdência Seus, mas o auxílio-doença, ele era um benefício previdenciário, até 12 de novembro de 2019. A partir de 13 de novembro de 2019, ele deixou de ser um benefício previdenciário e passou a ser um benefício estatutário. Então, por este motivo, o ente deve se adequar a essas normas para fazer essa diferenciação, passando a responsabilidade para o ente municipal. Com relação à junta médica, né, nós temos que fazer a distinção entre auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Por que eu digo isso? Porque o auxílio-doença, seja conjunta, sem junta, isso é de responsabilidade do ente municipal, né, da prefeitura. Já a aposentadoria por invalidez, quem vai conceder ela é o Instituto de Previdência, que também vai ter, seja em seus quadros ou contratado, enfim, lá no Instituto de Previdência vai ser realizada, ainda vai manter a estrutura de perícias médicas em razão da aposentadoria da pessoa com deficiência, a aposentadoria por invalidez. Então, aqui nós temos que fazer essa distinção para nós sabermos as responsabilidades. Essa do auxílio-doença vai para o ente municipal, porque deixa de ser um benefício previdenciário e passa a ser estatutário, então pode manter lá mesmo o regramento, já que já consta como estatutário, não tem problema algum. Agora, quando o assunto for aposentadoria por invalidez, nós temos que ter esse cuidado, porque a perícia ela vai ser realizada, quem vai definir se vai ser aposentado ou não por invalidez é o respectivo regime próprio. Porque isso é muito importante, porque o ente municipal pode, a sua junta médica, a perícia, encaminhá-lo para aposentadoria por invalidez. Vai encaminhá-lo para o regime próprio, seu respectivo regime próprio. Mas quem defere essa concessão, quem vai realizar essa perícia médica para ver se vai conceder ou não a aposentadoria por invalidez, é o regime próprio. Doutor Diego, doutora Eliane Borges, gestora do Regime Próprio de Previdência Social de Pedras de Maria da Cruz, Minas, no norte de Minas. Parabéns pela live. Doutor Diego Leonel tem muito nos ajudado a esclarecer as nossas muitas dúvidas. Eu tenho certeza que ele me ajuda a esclarecer um monte de dúvida aqui. Obrigado, gente. Estamos sempre à disposição. Doutor Paulo Rogério Fernandes, obrigada, doutor Diego. Então, você respondeu a pergunta do doutor Paulo lá atrás e ele está te agradecendo. No caso de benefício por incapacidade, é possível encaminhar diretamente o servidor para a perícia do regime próprio de previdência para verificar se a incapacidade é permanente, uma vez não sendo encaminhar para a junta? É a pergunta de Leidson Alves. Eu vou encerrar deixar você responder e depois a gente continua com a vedação da acumulação, ajustes de alíquota e prazo para te dar uma sequência, não te interromper toda hora no seu raciocínio, professor. Pode ficar à vontade, Patrícia. Essa troca de experiências é muito válida. O propósito é esse, a gente trocar informações, trocar dúvidas, esse é o objetivo. Então, a gente tem uma linha aqui, mas o mais importante é essa troca de experiência, diálogo, esse pergunta e resposta. Então, fiquem à vontade, tem alguma dúvida, menor que seja, pode encaminhar para a gente, que eu estou aqui à disposição para a gente, nessa noite, dialogarmos sobre o assunto. Bom, eu entendo que não deve encaminhar direto para o regime próprio de previdência. Tem que passar a perícia pelo ente municipal, porque geralmente os 15 primeiros dias são custeados pelo ente, né? E a partir daí é que se
ver a possibilidade de aposentadoria ou afastamento. Então, essa primeira perícia tem que ser realizada pelo ente municipal, não pelo regime próprio de previdência social, tá? No minha forma de ver, tá bem? Bom, dando seguimento ao que nós estamos a conversar, algo também de suma importância que eu venho chamando a atenção nesses momentos de diálogos que nós estamos tendo hoje, é com relação à seguinte alteração introduzida pela emenda 103. Vedação de incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo. O que eu estou dizendo? Em muitos regimes próprios de previdência, em muitos municípios, melhor dizendo, estado também, existe a figura ainda do apostilamento. Então, o que seria esse apostilamento? Então, imaginemos uma servidora pública titular de cargo e provimento efetivo, que tem seu cargo de origem lá, e ela sai desse cargo de origem dela por indicação do prefeito ou indicação do governador, enfim, para exercer um cargo comissionado. Então, ela fica lá naquele cargo comissionado por longos 8 anos. E algumas legislações permitem que, quando ela se aposentar, ela vai se aposentar levando em consideração os salários, os vencimentos dela desse cargo comissionado. Ela apostila nesse cargo. Então, se ela estava no cargo de origem, recebendo R$2.000 de vencimentos, e exerceu o cargo comissionado por longos anos, e teve o apostilamento efetivado, ou seja, quando ela se aposentar, ela vai se aposentar levando em consideração a remuneração desse cargo em comissão, e não o cargo de origem, esse é o denominado apostilamento. A emenda 103, ela vedou a incorporação para fins de aposentadoria desse apostilamento. Então, veja, aqui não está acabando com a figura do apostilamento. O que está vedando a pessoa pode apostilar, né? Se aquela legislação assim o permitir, daquele ente, ela vai ter o recebimento dos vencimentos com base no seu cargo apostilado, porém, essa verba, esse valor da remuneração do apostilamento não vai poder incorporar para fim de aposentadoria. Então, é uma alteração que deve ser feita nas legislações regionais, onde se prevê a figura do apostilamento ou algo semelhante. Então, a emenda 103, ela veda essa incorporação. Então, exemplo, esse apostilamento para fim de aposentadoria. Repito, veda a incorporação, utilização desses vencimentos para fins de aposentadoria. Não veda o apostilamento. São coisas bem distintas. Por que eu quero chegar nisso? Porque a emenda 103, ao vedar essa incorporação de vantagens, um exemplo dessa incorporação de cargo de confiança, de cargo comissionado, melhor dizendo, é o apostilamento, lá na própria emenda 103, salvo engano, no artigo 13, não tenho anotado aqui, mas é no 13. Deixa eu pegar aqui. Acho que é o artigo 13 mesmo. No artigo 13 da emenda 103, é ele mesmo. Ele fala que aquela incorporação efetivada até a entrada em vigor da emenda, ela se mantém. Então, eu chamo aqui a atenção dos colegas, e aqui vai também o alerta, tanto para servidor público, para advogado, para gestores de regimes próprios. Por quê? A emenda 103, ela coloca como ressalva, se nós pegarmos a letra fria da emenda 103, ela garante, né, aquele famoso direito adquirido, a essa incorporação, ou melhor dizendo, esse apostilamento até a emenda 103. Porém, o apostilamento ou a incorporação efetivada até a entrada em vigor da emenda.
Por que eu chamo a atenção para o termo efetivada, Patrícia? Porque acontece muito do servidor público. Já cumpriu aqueles requisitos para apostilar, mas está aguardando um pouquinho mais, porque vai mudar de cargo e pretende se apostilar em outros cargos, melhor do que aquele que ele está. Então, ele segura aquele apostilamento, ou seja, segura aquela incorporação. Então, existem inúmeros servidores públicos que adquiriram o direito à incorporação, porém, não tem o decreto estadual ou municipal efetivando aquela incorporação. E a emenda 103, ela traz de maneira bem taxativa que é salvaguardado o direito adquirido apenas as incorporações efetivadas. E aí eu chamo a atenção dos colegas, porque o nosso Supremo Tribunal Federal, em diversas oportunidades, utilizou o critério da teoria dos requisitos. Então, veja bem, aquele servidor que teve aquela incorporação já preenchida os requisitos, porém, ainda não foi efetivada com o decreto municipal ou estadual daquela incorporação, à luz da emenda 103, num passar de olhos bem rápido, você vai se sentir negado o seu direito, porque lá fala efetivado. Porém, a jurisprudência é muito tranquila com a adoção da teoria dos requisitos. Então, aí também nasce uma demanda que certamente chegará à discussão dos tribunais, que é essa: aquele servidor que já cumpriu os requisitos, ele pode apostilar, pode ter alguma incorporação de caráter temporário que não foi efetivada antes da emenda 103, porém ele cumpriu os requisitos dela. Então, ele certamente logrará êxito quando buscado a via judicial. Era uma importante discussão que eu gosto de trazer para os colegas em momentos como esse de reflexão. Professor Diego, a questão aí também, direito adquirido, né? A pessoa, Constituição Federal, e a gente tem que defender aí o nosso diploma legal, que nos traz uma série de saídas tangenciais que o professor tão brilhantemente nos trouxe. Olha, tem muitas perguntas, professor Diego, eu vou deixar você terminar de escorrer, não vou fazer as perguntas agora. Aí, uns 5 minutos no final, acho que uns 5 minutinhos no final, nós estamos aqui com 37 minutos de live. Nós vamos até 1 hora de live, porque aí, se não der tempo de falar tudo, eu já convido o professor Diego para voltar e falar o restante que ele tem que falar, porque nós temos aqui um monte de pergunta, tá adorando a sua live e muitas perguntas que eu quero, pelo menos algumas, responder, para pelo menos passar para o professor. Mas eu vou passar, em 5 minutinhos antes, eu te chamo para a gente fazer um pouquinho de pergunta, tá bom? Perfeito, excelente, Patrícia, fica à vontade. Então, veja, dentre dessas alterações, existem outras de natureza obrigatória. Eu convido os colegas à leitura da portaria, da nota técnica 12.212 do Ministério da Economia, que lá trata de maneira bem singular isso que nós estamos conversando hoje. A Secretaria de Previdência, ela também elaborou um quadro sobre essas normas de aplicabilidade imediata, eficácia plena. Eu convido também os colegas a acessarem esse documento. Eu vou colocar disponível para a doutora Patrícia, ela fica à vontade para compartilhar. E, adentrando já com relação... faltam antes dos prazos, já estava esquecendo das alíquotas, que é um tema... Ajuste de alíquotas. Fala um pouquinho para a gente aí desses alíquotas. Tem servidor que está... Será que tem que pagar alíquota também nesse momento de pandemia? Como é que está a situação? É verdade. Então, assim, com relação ao ajuste das alíquotas, a emenda 103, ela trouxe a elevação de alíquota ao patamar mínimo de 14%, né? Então, salvo engano, o artigo 11 da emenda 103, deixa eu pegar se é o 11 aqui. Isso. O 11, ele trata,
que até que lei altere a alíquota, ela será de 14%. Então, veja, no âmbito da União, colocou-se a alíquota de 14%, vou falar sobre a alíquota escalonada daqui a pouquinho, no patamar de 14%. A emenda 103 trouxe essa possibilidade. A alíquota de 14% ou o escalonamento. Esse escalonamento, ele vai de 7,5%, 9%, 12%, 14%, até 22% de alíquota de contribuição. Né? Então, existe a possibilidade de ser a contribuição mínima de 14% para todo mundo, ou instituir as alíquotas progressivas. A depender da faixa salarial, as alíquotas vão crescendo. Então, de 1 até 2 salários, a alíquota de 7,5%, e vai subindo até a alíquota total de 22%. Bom, o que vai diferenciar se o município, ao invés de instituir os 14%, ele pode também instituir a alíquota progressiva, como está no INSS hoje? Então, aquele município que não quer elevar a alíquota, não deseja, né? Não deseja elevar a alíquota de contribuição dele a 14%. Ele pode instituir as alíquotas progressivas, iniciando 7,5%, tal como no INSS? Depende do equilíbrio financeiro e atuarial de cada regime próprio de previdência. Então, nós vamos conversar um pouquinho agora, brevemente, sobre isso. Então, o artigo 11 da emenda 103 estipulou a alíquota de 14%. Lá na 9717 de 98, ela determina que a contribuição dos estados, Distrito Federal e municípios não pode ser inferior àquelas dos servidores da União, que está hoje estipulada em 14%. Essa lei 9717 de 98, que regulamenta isso no âmbito dos estados, Distrito Federal, municípios e União, ela foi recepcionada pela emenda 103 em status de lei complementar federal. Então, ela está vigente. O município tem que se adequar à nova alíquota contributiva. Estipulou 14%. A lei 9717 manda aplicar o mínimo 14% também para aqueles servidores ativos, inativos e pensionistas, como está lá no artigo 3º, se não me engano, da lei federal 9717 de 98. Então, com essa alteração, o município tem duas preocupações, Patrícia, com relação a essa alteração de alíquota. A primeira é um momento delicado de maneira política, porque é ano eleitoral e governante nenhum quer chegar e alterar, aumentando a alíquota de 11% para 14%, a depender do ente, né? Então, eles não querem fazer isso. Porém, não está adstrito só à vontade daquele governante, porque a emenda 103 ela trouxe parâmetros para que seja realizado esse escalonamento. Então, primeira coisa que deve de ser feito, antes de tudo, um estudo atuarial, né? Então, contratar aquela empresa que já presta serviço para o regime próprio, a atuária, para fazer o levantamento do estudo atuarial, para ver se é viável ou não o escalonamento de alíquota. Por que eu digo isso? Porque, para que seja possível, quando é possível esse escalonamento? Quando a grande parte dos vencimentos dos servidores foram salários muito altos, coisa que não é realidade nossa nos municípios. Mas, quando isso vai acontecer, que vai ter oportunidade da alíquota progressiva, vai ser nessa hipótese de aquela realidade do município em que os altos salários suportariam a perda de receita dos salários menores, porque a alíquota ela começa de 7,5% e vai até a 22%.
Então, os salários teriam os servidores, aquela realidade do município, coisa que não é a realidade do nosso Brasil, seria aquele município, a maior parte dos grandes salários supriria a perca de receita dos menores salários. Essa a gente sabe que não é uma realidade nossa dos municípios, né, Patrícia? Salários defasados, vencimentos muito aquém do que os servidores têm de direito, porém, para que seja instituído essa alíquota progressiva, deve-se comprovar que é mais vantajoso para equilibrar, para fazer o equilíbrio financeiro e atuarial do Instituto, essa alíquota progressiva, ao invés da alíquota de 14% para todos os servidores. Então, a primeira coisa que deve ser comprovada através do estudo atuarial é essa realidade. E por que eu digo a necessidade desse estudo atuarial, mesmo que seja para manter essa obrigatoriedade dos 14%? Porque existe também no STF o tema 933 do STF, que está para ser julgado em repercussão geral, que discute exatamente isso. O aumento de alíquota sem um estudo prévio atuarial que demonstre aquela necessidade. Nós, certamente, todo gestor que está nos assistindo sabe da realidade do Instituto, sabe que é deficitário e sabe que o escalonamento não vai ser possível. Porém, quem vai dizer isso com propriedade, quem vai comprovar, é o estudo atuarial. Então, em respeito ao tema 933 do STF, que está para ser julgado, para nós evitarmos problemas futuros, eu recomendo realizar o estudo financeiro, o estudo atuarial deste aumento de alíquota. E ainda assim, para que seja realizado esse aumento, essa alíquota escalonada, o artigo 36 da emenda 103 determina a necessidade do ente, na sua lei municipal, ele referendar as alterações previstas no inciso 2º do artigo 36 da emenda 103. E nesse ponto, eu quero chamar a atenção dos colegas e dos diretores, dos servidores públicos, dos assessores que nos assistem, é o seguinte. Então, veja, para o aumento de alíquota, seja por 14%, ou para viabilizar, ver se é viável a instalação da alíquota progressiva, precisa do estudo atuarial. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, na lei regional, precisa de referendar, ou seja, concordar, ratificar as alterações previstas no artigo 36, inciso 2 da emenda 103. E o que lá fala? Lá fala assim: para os regimes próprios de previdência social dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, com relação às alterações do artigo 1º do artigo 1º desta emenda, que altera o 149, e as revogações da linha A e o término da integralidade e paridade. O que eu quero chamar a atenção aqui, Patrícia, que esse dispositivo traz muita confusão na hora da elaboração da lei que vai regulamentar isso nos estados e municípios. Eu vejo muitos colegas com muita dificuldade nesse ponto, que é o seguinte, eu quero esclarecer para o pessoal. O referendo, ele pode ser feito em parte, porque lá nesse inciso 2º do artigo 36, ele acaba com a integralidade e paridade do servidor público. Então, muitos estados e municípios não querem terminar com esse direito, que é uma vantagem para o servidor, né? Uma conquista, melhor dizendo, do servidor, porque isso foi conquistado ao longo dos anos, né? Que aquela época era mais que um benefício para ele, né? Que não tinha reajustes salariais, era um prêmio, enfim. À época, e eles mantêm esse direito até hoje, aqueles que ingressaram até a emenda 41 de 2003, então eles têm medo de fazer esse referendo do artigo 36, inciso 2º, pelo fato que lá acaba com a integralidade e paridade. Porém, é possível, na lei local, referendar apenas parte
dessas alterações do artigo 36, inciso 2º. Então, lá no 36, segundo, existem 3 alterações. Você pode referendar uma, pode referendar 2, pode referendar as 3 alterações. Então, você, gestor, procurador que está nos assistindo, ou pessoas que lidam com o regime próprio, na hora de fazer a sua legislação, tem que observar isso, porque pode referendar parcial. Então, isso gerou muito incômodo, até porque, referendando esse artigo, a alteração do 149, possibilita aquele regime próprio que tem déficit atuarial, que é uma realidade generalizada, né, de déficit, chamar os aposentados e pensionistas que recebem, reduzir, na verdade, a base de cálculo dessa contribuição a um salário. Então, hoje, aposentado e pensionista só contribui o que passar o teto do regime geral. Se aquele regime próprio referendar essa alteração do 36, segundo, na primeira opção, ele pode também, para equacionar o déficit, chamar os servidores inativos a contribuir a partir de um salário mínimo. É ruim para o servidor, porém, é uma necessidade em muitos regimes próprios de equacionar o déficit financeiro e atuarial do regime próprio. Então, eu chamo a reflexão dos colegas nesse ponto, que traz muitas dúvidas. Pode referendar de maneira parcial essas alterações. E, caminhando para esses prazos de realização dessas alterações, veja bem, Patrícia, desde quando foi publicada a emenda 103, para esses tópicos que nós estamos a conversar, eles são de natureza obrigatória, o aumento de alíquota, acumulação de pensão, enfim, auxílio-doença retirado do regime próprio passar para o município, isso já tem que ser feito pelo regime próprio. Porém, o Ministério da Economia, através da Secretaria de Previdência, editou uma portaria 1348, deixa eu confirmar se é esse número, 1348, é isso mesmo, 1348, concedendo o prazo para os regimes próprios se adequarem até 31 de julho de 2020. Então, veja, os regimes próprios, para fins de fiscalização da Secretaria de Previdência, quando eu digo para fins de fiscalização, nós estamos a tratar para fins de CRP, Certificado de Regularidade Previdenciária. O Ministério da Economia, ele certifica, né, aquele regime próprio que está em regularidade com as normas e possibilita receber repasses da União, dentre outras possibilidades advindas desse certificado de regularidade previdenciária. Então, o órgão do Ministério da Economia falou, olha, para fins de certificado de regularidade previdenciária, os regimes próprios têm até 31 de julho para fazer essas adequações em suas legislações. Porém, nós estamos num ano eleitoral e aí nasce um outro problema, que é trazido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Que a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela diz que o aumento de despesa com pessoal, ele não pode ser realizado no período de 180 dias que antecede o fim do mandato. Então, nós não estamos falando de 180 dias das eleições, 180 dias do término do mandato. Então, pegar 31 de dezembro de 2020 e contar 180 dias para trás. Isso vai dar uma data de 26 de junho. Então, nós estamos há pouco mais de 45 dias, próximo 46 dias, de expirar esse prazo. E essa elevação de alíquota no patamar mínimo de 14%, ele é tido como despesa com pessoal. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela deixa muito clara esse conceito de que esse aumento de alíquota, ele é considerado aumento de despesa com pessoal, é bem claro, bem taxativo, expresso, melhor dizendo, é bem expresso isso lá. Então, os municípios, estados e Distrito Federal teriam até 26 de junho
de 2020 para tramitar em suas casas legislativas essas alterações obrigatórias dos regimes próprios. Se não o fizerem até essa data, os prefeitos, governadores, não poderão fazê-los por responderem por crime de responsabilidade fiscal, porque a lei de responsabilidade fiscal veda esse aumento de despesa com o pessoal 180 dias antes do término do mandato. Então, o Ministério da Economia, a Secretaria de Previdência, concede o prazo até 31 de julho, porém, o prazo mais importante se expira agora, no mês que vem, dia 26 de junho. E é uma realidade eu arrisco aqui a falar, não é estatístico isso, mas eu arrisco a falar de mais de 70% dos mais de 2.100 regimes próprios de previdência existidos no país não conseguiram ainda tramitar em suas casas legislativas essas alterações. Se não fizerem até dia 26, não poderão fazer mais este ano e incorrerão em perca do certificado de regularidade previdenciária, porque vai chegar a 31 de julho, pelo prazo do Ministério da Economia, e não vai ter realizado essas alterações, porque a lei de fiscal veda. Doutor Diego, interessante o que você colocou, porque acho que o ministro Barroso assumiu agora a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, se a memória não me engana, e ele já deixou muito claro que pretende cumprir o máximo possível dos prazos eleitorais, tanto que ele não permitiu a prorrogação da filiação partidária, que foi em abril, salvo engano. Então, nós estamos caminhando aí para uma situação entre os municípios que tem uma pandemia, os municípios estão sofrendo, porque são os que mais condensam essa questão da pandemia, que acaba que o contato direto com a população e a necessidade de salvar, de trazer políticas mais concretas, locais, recai sobre o prefeito, os vereadores também precisam se envolver nessa situação toda, e, ao mesmo tempo, com prazos eleitorais batendo a porta, que pode caracterizar até crime de responsabilidade. Complicadíssima situação dos regimes próprios de previdência social. Exatamente, Patrícia. Apenas concluindo, antes de você passar para as perguntas, fique à vontade, é que, pensando nisso, né, nessa realidade que os municípios, os estados querem se adequar, e se não fizerem, vão ter o seu certificado de regularidade previdenciária suspensos, e como que vai tramitar uma lei no parlamento em período de pandemia, né? Pensando nisso, nós da diretoria do IBDP, de atuação parlamentar e de atuação do servidor público, nós redigimos um projeto de lei e conversamos com o senador Paulo Paim, que de pronto abraçou a ideia, apresentou o projeto de lei no Senado, é o PLP 129 de 2020, que está tramitando no Senado, e o deputado federal Zeca Dirceu, que gentilmente também, de pronto, encampou essa bandeira de possibilitar os estados e municípios a realizarem ainda essas adequações esse ano. Então, nós redigimos um projeto. Então, no Senado foi apresentado pelo senador Paulo Paim, PLP 129/2020, PLC 129/2020. O deputado federal Zeca Dirceu apresentou ele na Câmara dos Deputados, que é aí sim, PLP 128/2020. E o que diz esse projeto de lei que está tramitando lá? Ele prorroga esse prazo. Então, lá, o parágrafo único do artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal fala os 180 dias. O que nós estamos pedindo no projeto de lei que está tramitando nessas duas casas legislativas é um prazo. Na Câmara, está tramitando o projeto pedindo 120 dias após o fim do decreto de calamidade pública daquele respectivo ente. Então, se o Estado decretou o fim da calamidade pública, a partir daí contaria 120 dias para aquele ente tramitar em suas casas legislativas e possibilitar essa alteração. Já no Senado, está tramitando a não aplicação desses 180 dias para essa alteração de alíquota, e não estipula prazo de 120 dias.
Então, esses dois projetos de lei que estão tramitando nas duas casas legislativas visa, de toda forma, possibilitar a prorrogação disso em tempos de pandemia, que é muito razoável, né, a necessidade de prorrogação. Eles estão tramitando. Hoje, o prazo vence dia 26 de junho mesmo, então os regimes próprios têm que apertar o pé e correr atrás, né, de agilizar o quanto antes, e se nós obtivermos êxito na aprovação de alguma dessas duas leis, é um desafogo muito grande para os estados e municípios se adequarem a essa nova realidade. Vamos torcer para que dê certo, porque a situação realmente é complicada e vai ter discussões aí durante o ano de 2019, 2020 e 2021, que é a questão atuarial, né, professor Diego? De fato, nós temos municípios, estados que estão com comprometimento financeiro complicadíssimo. E também servidor público precisa receber, tem família para sustentar e tem uma máquina pública para atuar. Então, vai ter várias discussões. Eu vou ler aqui um pouquinho do comentário, 1 hora e 1 minuto, mais 5 minutinhos, para a gente ler o comentário. Já fica aqui o convite para uma próxima live, para a gente continuar esse assunto. Tem muitas situações que eu quero conversar com você numa próxima live. Professor, se aceitar o nosso convite. Já está mais que aceito. Eliane Borges. O nosso município, Pedras de Maria da Cruz, com muito diálogo com servidores e Câmara de Vereadores, tivemos o nosso projeto de adequação aprovado em março. Parabéns, doutora Eliane Borges. Otônio Guimarães, implica no aumento de despesa com pessoal, a majoração da alíquota patronal, a do servidor não aumenta, pois são retidas, descontadas de sua remuneração. São as ponderações aqui do doutor Otônio Guimarães. Doutor Otônio Guimarães é um exíguo conhecedor da matéria, me honra muito a presença e a participação dele, perfeita interferência o aumento da despesa da alíquota patronal, porque a alíquota do servidor não tem aumento de despesa do pessoal. Perfeita ponderação, doutor Antônio. Aqui, ó, Majoli Herd. Acho que é essa pronúncia, desculpa, doutora Majoli, se não for, mas é lindo o nome. Doutor Diego, o aumento de despesa de pessoal somente referente à contribuição patronal, tá? Foi o que foi respondido para o doutor Otônio, né? Obrigada, doutora Majoli, pela intervenção aí. Doutora Eliane Borges, mas já existindo déficit atuarial no regime próprio de previdência social, já não comprovaria a inviabilidade da alíquota progressiva? É a pergunta da Eliane Borges. Eliane, não. Pelo seguinte, naquelas realidades em que, embora, volto a frisar, não é a realidade dos nossos municípios, mas o município que os vencimentos do alto escalão suportam a redução das alíquotas dos menores salários, é possível, sim, essa instituição da alíquota progressiva, mesmo o ente estando em desequilíbrio. Atuarial não uma realidade, mas quem vai dizer isso é o estudo atuarial. Eu friso muito o estudo atuarial, que até por uma segurança jurídica do termo 933, que nós falamos, mas muito também uma segurança política também para aquele governador, para o prefeito. Porque se ele for interpelado por algum servidor, falar assim, olha, eu sou servidor, estou pagando 14, lá no INSS estou pagando 7,5. Por que nosso município não fez? Porque o estudo atuarial assim não permitiu. Então, é um discurso mais técnico. Então, é possível, mesmo estando em desequilíbrio, desde que comprove que a alíquota progressiva traria mais vantagem do que a alíquota de 14%. Lembrando que esse estudo atuarial é o que é possível pagar no futuro, que a gente tem que pensar em previdência social, como um plano de previdência ao todo, que é a retirada no momento da velhice, da doença, da incapacidade, ou no momento do falecimento em que a família precisa, que nós temos que essa geração sustentar a próxima geração. Então, é preciso fazer um estudo
de se esses sistemas, tanto do regime próprio de previdência social, quanto do regime de previdência social, o INSS, comumente conhecido, será capaz de manter o pagamento para as futuras gerações desses benefícios também. Parabéns, assessoria, quanto a PLP 128 e 129, doutor Milton Moreira. Grande Milton. Milton também é um exímio conhecedor do assunto. Grande amigo arretado da Paraíba. Forte abraço, meu amigo. Amador José Rodrigues é meu cliente, abraço, obrigada aí. Doutor Diego, boa noite. Doutor José de Souza, que está perguntando. Doutor Diego, boa noite. Como fica a paridade e a integralidade nas aposentadorias do servidor antes e após a atual legislação? Nós vamos encerrar aqui com a pergunta do José de Souza para as nossas considerações finais, que eu vou abrir aqui para o doutor Diego responder. Como fica a paridade e a integralidade nas aposentadorias do servidor, antes e após a legislação? Dá para responder ou a gente volta aqui para falar do tema? O que você acha? Dá sim, rapidinho. Eu também quero fazer aqui, não é fazer uma propaganda, mas convidar também os colegas, porque o IDA, ele estava promovendo, né, Patrícia, um curso específico sobre esses temas que nós estamos abordando aqui, um curso prático, detalhado, de ponto a ponto, que seriam essas alterações, as necessidades, porém, veio a pandemia, o curso era presencial, né, Patrícia, e não pôde dar continuidade. Mas tão logo essa pandemia acabar, acredito que o projeto ainda continua, né, Patrícia? Então, fica o convite aqui, tanto para o curso presencial, tanto para o curso presencial, quanto para também aqueles cursos in company, que a gente vai nos municípios para apresentar todas essas temáticas. Seguindo na resposta do colega, eu já respondo ela, eu só quero compartilhar a última informação com relação aos prazos, para a gente não passar desapercebido de alguns pontos importantes também, e aí eu finalizo com a resposta dele, e fico à disposição para tantas outras que precisarem, tá bem, Patrícia? No que diz respeito ao prazo da portaria 1348. E lá nós já dissemos que ela concede um prazo até 31 de julho para os municípios comprovar a Secretaria de Previdência essas alterações. Só que bem discutível isso, né? É o que nós vamos conversar agora rapidamente, mas é um ponto que vale reflexão para aqueles municípios que podem salvar muito aqueles municípios que fizeram as suas alterações, talvez fora do prazo, e precisa de um fundamento para colocá-lo no prazo de novo, né? Então, na portaria 1348, ela fala assim, olha, os municípios terão até 31 de julho para comprovação à Secretaria de Previdência de lei vigente que evidencia a adequação de alíquotas de contribuição e algumas outras alterações. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte, que o prazo estipulado pela portaria 1348, na minha forma de interpretar, existem colegas que interpretam de maneira diversa, é o seguinte, lá fala que os estados, municípios e federal têm até 31 de julho para comprovar à Secretaria de Previdência o quê? De vigência de lei que evidencia a adequação das alíquotas. E aí nós temos uma preocupação que, na alteração de alíquota, ela deve te decorrer o prazo da noventena, 90 dias para começar a descontar a nova alíquota. Então, se o regime próprio elevou a alíquota hoje, publicou ela, a partir de 90 dias é que poderia se começar a descontar do servidor a nova alíquota. E aí vem a discussão. Esses 90 dias teria que terminar em 31 de julho de 2020? Há pessoas, colegas, que defendem que sim, que as alterações, inclusive com a observância da noventena, tinha que terminar até 31 de julho, que é o prazo da portaria 1348. Porém, o meu entendimento é um entendimento diverso, é um entendimento literal do que está na portaria 1348. Lá fala assim,
tem que comprovar a Secretaria de Previdência uma lei que evidencie essa alteração. Então, imaginemos que no projeto de lei faça a alteração das acumulações de pensão e da elevação de alíquota de 14%. Essa lei foi aprovada até 31 de julho de 2020? Se sim, ela, na minha forma de entender, ela está cumprindo o que determina a portaria, porque ela já foi publicada a lei que evidencia essa alteração. A portaria, ela traz esse termo, evidenciar, evidencia essa alteração. Ela não fala que tem que estar já em vigência a respeito da noventena. Então, até 31 de julho, do que dispõe a portaria, teria para uma lei que evidencia. Até 31 de julho poderia tramitar uma lei, não necessariamente 31 de julho ter respeitado o princípio da noventena. Era apenas essa observação que eu queria compartilhar, que é algo também que é bem discutível no âmbito dos prazos. E voltando à pergunta do nosso colega sobre a integralidade e paridade, a integralidade e paridade no âmbito dos estados, Distrito Federal e municípios, ela ainda continua intacta, né? Porque não, para que a alteração no ente estadual, municipal e distrital, precisa de lei regional alterando a integralidade e paridade. Então, para os servidores estaduais, municipais e distritais, a integralidade e paridade, seja da emenda 20 ou da emenda 41, elas permanecem tal como sempre foi. Não está valendo essas alterações para esses servidores. Agora, já para os servidores da União, eles estão sim tendo que respeitar uma transição para alcançar a integralidade e paridade. Eu deixei você concluir, doutor Diego. Ótimo, tá, sim. Eu tô pegando fogo aí atrás. Lá fora. Nossa Senhora. Mas, enfim, é brincadeira. Olha, eu vou encerrar aqui. Doutor Romildo fez a pergunta. Vou falar dessa pergunta que eu achei interessante aqui. Caso o ente municipal já esteja acima do limite prudencial, pode-se utilizar desse fato para não efetivar as alterações nas alíquotas apontadas? Na avaliação... Não, peraí, deixa eu reformular aqui que a idade chegou. Caso o ente municipal já esteja acima do limite prudencial, pode-se utilizar deste fato para não efetivar as alterações nas alíquotas apontadas na avaliação atuarial? Aí ele continua. Quanto à vigência da lei, cheguei a esse entendimento junto ao SPREV. Lá o entendimento é exatamente esse, doutor Diego Leonel. Entendeu? Entendi sim. Com relação... repete para mim, Patrícia. Caso o ente municipal já esteja acima do limite... já está... Entendi. Eu acredito que... Ele pode se utilizar esse fato para não efetivar as alterações das alíquotas apontadas na avaliação atuarial? Perfeito. Eu acredito que eu entendi. Se não tiver compreendido bem a pergunta, pode encaminhar ela para a gente, que eu faço questão de respondê-la, se eu não interpretei bem a pergunta, tá bem? Mas, se eu entendi bem, aquele município, ele já está lá em 16%, um exemplo, tá bom? De contribuição previdenciária. E lá fala o mínimo 14%, né? De aplicar os 14%. Tem até, é importante essa provocação, porque tem uma decisão liminar do ministro Barroso, há pouco tempo, salvo engano, semana passada, de que ele declarou inconstitucional a fixação de alíquota pela União para todos os regimes próprios. Então, teve um estado, que não vou me recordar qual estado foi agora, que entrou com essa ação civil ordinária, o ACO, pedindo para que lá eles já estão na alíquota superior a 14%. Se eles voltarem para 14%, eles vão ter perda de receita e vai ter mais desequilíbrio ainda. E aí, o que o ministro falou? Olha, não, isso extrapolou a competência de regulamentar. Então, teria que ser
lei estadual. Então, mantém-se a alíquota daquele respectivo estado e não a observância dos 14%. Isso o ministro Barroso, ele disse em liminar há poucos dias sobre essa interpretação. Então, se eu entendi bem a pergunta, está relacionada a essa temática, daquele ente que já está com a alíquota superior a 14%, e se descumprir aquela determinação da União, pode sofrer algumas penalidades, né? E aí, essa ACO, depois eu posso compartilhar o número dela, ela discute exatamente essa pergunta do colega, salvo engano, Romildo, o nome dele, né? E já agradeço a participação. Otônio Guimarães. Doutor Otônio Guimarães. Doutor, eu quero aqui agradecer imensamente a sua disposição, o seu tempo. Eu sei que está aí com duas crianças nesse momento de pandemia, mas que surgem tantas dúvidas e que é preciso aí divulgar esse trabalho. De fato, nós teríamos um curso com o professor Diego, a professora Adriele, o professor Nazário também, né? E vários outros palestrantes, estudiosos dentro do regime próprio de Previdência Social na região do Triângulo Mineiro, que diante da pandemia nós tivemos que atrasar, mas nós vamos ter esse curso sim, que isso vai passar em breve, né, doutor Diego? E deixar aqui o nosso abraço, muito obrigado mais uma vez, obrigada às pessoas que participaram ativamente aqui dessa live, com perguntas, com questionamentos, e ficaram até agora doando o seu tempo e doando e trocando conhecimentos com a sabedoria aí traga pelo doutor Diego. Doutor Diego. Doutora Patrícia, eu que agradeço. Eu falo muito, né? Então, se deixar aqui, a gente fala 2 horas de live, aqui nós vamos falando à noite, falando de regime próprio. Só uma última ponderação, e aí eu já faço minhas considerações finais, com relação ao apontamento bem feito para o doutor Antônio, com relação, e a Eliane também mandou essa informação, de que esse aumento de despesa com o pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal é relacionado à alíquota patronal e não da alíquota do servidor. Perfeito, né? Exatamente isso. Além disso também, nós não podemos esquecer que a transferência dos benefícios por incapacidade ao salário maternidade e auxílio reclusão para o ente também configura despesa com pessoal. Então, também deve ser observado todo esse conjunto dos prazos que nós conversamos. Feito essa última ponderação, quero agradecer imensamente o convite, agradecer a cada uma das pessoas que estão aí atrás das telinhas, do celular, nos acompanhando. Espero ter contribuído de maneira peculiar em alguns pontos e me coloco à disposição. E antes de terminar, não posso deixar de falar em 2 minutos, se a Patrícia me permite, sobre a tese que nós estamos trabalhando no regime próprio. Então, de maneira 2 minutos, para a gente finalizar a minha participação, veja bem, no âmbito do regime próprio de previdência, antes da reforma, existia a aposentadoria voluntária por idade, que o servidor precisava de completar o seguinte requisito: 60 anos de idade mulher, 65 de idade homem, com 10 anos de serviço público, dentre desses 10, 5 no cargo, e aposentava por idade. Com a emenda 103, acabou com essa modalidade de aposentadoria e não trouxe regra de transição para essa modalidade de aposentadoria. Então, o servidor, a servidora, que iria se aposentar pela voluntária por idade, ela estava lá com seus 59 anos de idade mulher, 58 mulher, 62 homem, ali 2 anos, 3 anos para completar a idade para se aposentar, de uma hora para outra, subiu de 10 anos de serviço público, passou-se para 25, que é a regra geral. Então, de 10 anos, passou de uma vez para 25, sem regra de transição. Então, nessa aposentadoria voluntária por idade, uma grande parte dos servidores que entraram no serviço público já com uma idade mais avançada, se aposentam por idade, por voluntária por idade. Porém, precisa de
precisava de 10 anos de serviço público e 5 no cargo. Com a emenda 103, a partir de 13 de novembro, pulou de 10 para 25 sem nenhuma transição. E esses servidores, esse nicho, esses servidores que se aposentariam pela voluntária por idade, se viram descobertos de regra de transição. De uma hora para outra, passou a aumentar 10 anos, 8 anos, prorrogar 7, 8 anos no seu tempo de aposentadoria, porque não veio com regra de transição. Então, o que eu trago no meu livro, e aí eu só vou compartilhar de maneira superficial, e assim que for lançado eu convido os colegas, que lá tem jurisprudências, tem algo que solidifica esse entendimento, com certeza, é o seguinte, que na própria emenda 103, que deu nova redação ao parágrafo 12 do artigo 40, traz assim, além do disposto neste artigo, ou seja, no artigo 40, serão observados em regime próprio de previdência social, no que couber, os requisitos e critérios. Fixe essa palavra, critérios. Os mesmos requisitos e critérios fixados pelo regime geral de previdência social. E aí eu indago os colegas, qual foi o critério utilizado na regra de transição na aposentadoria por idade no âmbito do INSS? Aumentou-se a idade mínima com uma transição de 6 meses por ano. Esse foi o critério utilizado no âmbito do regime geral de previdência para a transição na aposentadoria por idade. E nós utilizamos o artigo 40, parágrafo 12, para utilizar o mesmo critério utilizado no INSS, trazer ele também para a aposentadoria voluntária por idade no âmbito do regime próprio de previdência social. Então, o próprio artigo 12, o artigo 40, parágrafo 12, ele traz que não só as mesmas regras, mas além, os mesmos critérios fixados do regime geral, aplicando no que couber. Então, eu entendo, e aí no livro eu trago jurisprudências que confortam essa fundamentação, de que poderia-se utilizar esse mesmo critério de elevação de idade a cada 6 meses, também no âmbito do regime próprio de previdência social, fazendo um link com o livro do nobre colega e amigo, papa do regime próprio de previdência, Marcelo Barroso, que é Os Direitos Expectados. Essa é uma tese que entendo ter muitos fundamentos, uns literais pela emenda 103 e outros jurisprudenciais que já tangenciam nesse sentido de utilização dos mesmos critérios utilizados no regime geral de previdência social. Então fica aí a dica para os profissionais de direito que dezenas, milhares de servidores públicos estão nesta faixa de aposentadoria por idade e precisarão muito dessa discussão de salvar a aposentadoria por idade desses servidores públicos. Com isso eu finalizo, agradeço imensamente a participação de todos, em especial doutora Patrícia, pelo convite. Estou à disposição para sempre que precisar vir aqui, conversar de outros assuntos, afeto sempre ao regime próprio de previdência, estou sempre à disposição e deixo aí o meu forte abraço e aquela famosa hashtag, né? Fique em casa, se puder. Fique em casa, use máscara se for sair, não usa aqui no queixo, não usa só na boca, usa no nariz, no queixo, cuida da saúde. Vamos cuidar um dos outros para nós vencermos essa pandemia e o nosso país voltar a uma economia legal. Então, fica aí a consciência também de cada um para que proteja a população. Essa é uma consciência que nós, no Ida Cursos, temos uma preocupação muito grande de passar para os alunos, para as pessoas que, de alguma forma, se simpatizam com a nossa marca. Fiquem em casa se puderem, mas se tiverem que trabalhar, se cuidem, ajam com responsabilidade, cuidem da saúde um dos outros, porque isso é conviver em sociedade. Doutor Diego, amei a sua tese, já está convidada para, quando lançar o livro, vir cá, falar mais sobre ela. Espetacular, pode ser uma ponte de salvação para milhares de servidores que de uma hora, de uma forma abrupta, pularam de um regime mais benéfico, ou seja, está quase lá bebendo água, né? A onça está quase bebendo água ali
e, de repente, tira todo o balde, o rio, que foi, e deixa ela com sede. Então, muito obrigada mais uma vez. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês até aqui. Gostou? Compartilhe a live, que isso para nós é muito legal. E o doutor Diego vai voltar aqui. Vocês podem ter certeza que ele já aceitou o convite. Eu vou ficar no pé dele. Abraço! Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.